Boa noite, telespectadores! Hoje é dia 7 de dezembro de 2019. Estamos começando o último mês deste ano e esta aqui é nada mais nada menos que a primeira edição deste mês, do último mês de 2019, do programa do Felipe Aquino. Muito bom, senhoras e senhores. Estamos chegando aí no ponto final do ano de 2019. Veja só, estamos aí em outro patamar, chegando no fim da década. Falta aí exatamente uns 23 dias aí para o fim do ano. E vamos com bola para frente, porque aqui no PFA ainda tem muita coisa para rolar esse ano, ok? E no programa de hoje os destaques serão as emoções do quadro Nada Além da Verdade. Vamos ver se alguém leva uma grana boa para casa ou se vai ter mentira rolando, ok? E no programa de hoje você ainda vai saber as notícias esportivas. Vamos destacar aí o quase desfecho do Campeonato Brasileiro deste ano, que esta semana aí foi definido aí mais rebaixados e mais vagas aí garantidas para clubes que estavam aí na zona da Libertadores, aí para a competição de 2020, que vai rolar aí mais times garantidos aí na Libertadores do ano que vem, ok? Isso e muito mais você vai acompanhar nas notícias esportivas do programa de hoje, ok? E ainda as notícias do Brasil e do mundo, tudo que foi destaque esta semana aí do início do mês de dezembro de 2019, ok? E mais, os resultados das loterias. Pegue seu bilhete que nós vamos destacar os resultados das loterias aqui no final do programa. E também os salves no final do programa, ok? Daqui a pouco eu mostro para vocês como podem interagir conosco nas redes sociais, ok? Isso e muito mais, você acompanha agora no programa do Felipe Aquino, que já está começando. Estamos começando o programa do Felipe Aquino deste dia 7 de dezembro de 2019. Bom, o programa só está começando, vamos rumo aí a mais um ótimo programa que você, telespectador, vai acompanhar. Como eu estava falando aí na escalada, antes da vinheta, tudo sobre os critérios de participação, como vocês podem interagir conosco nas redes sociais, ok? Então, vou mostrar eles aqui para vocês, telespectadores. Olha só, aqui no canto tem essas duas hashtags, PFA e Programa Felipe Aquino. Você pode colocar em qualquer rede social, como Facebook, Instagram, Twitter, qualquer dessas redes sociais aí, que estaremos divulgando aqui nos salves no final do programa, ok? O nome aí de quem estiver interagindo conosco. E também tem o nosso WhatsApp, você pode interagir conosco via WhatsApp. Então, roda aí no vídeo o WhatsApp, o número do WhatsApp. O número é 992-88-2816, ok? Repetindo, 992-88-2816, ok? Muito bom, então, senhoras e senhores, passada aqui a régua nos critérios de participação, vamos logo para o momento dos games e diversão aqui no nosso programa, ok? Vamos começar com as emoções do quadro Nada Além da Verdade, ok? Rodou! Muito bom, Nada Além da Verdade no ar. Então, no programa de hoje eu tenho 10 fichas, ok? São uma dezena de fichas, chegamos aí, a gente começou a sexta temporada com 20 fichas, então já se foram aí já 10 participantes sorteados aqui para o Nada Além da Verdade, ok? Então aí chegamos ao patamar de 10 fichas, então eu vou colocá-las aqui no meu expositor, ok? O número 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o número 10, ok? Então, senhoras e senhores, lá vou eu fazer o sorteio, ok? Então é 1, é 2, é 3 e... Parou! Então, senhoras e senhores, o número sorteado para o programa de hoje é o número 10. Pode entrar, Pedro Soteldo. Seja bem-vindo ao programa do Felipe Aquino. Muito bom, Pedro Soteldo. Seja bem-vindo ao programa do Felipe Aquino. Então, você pode ficar à vontade aí, se sentar aí na cadeira quente. A produção recebeu um lanche bom aí pra você, cortesia do programa, ok? Muito bom. Então, senhoras e senhores, enquanto ele se prepara direitinho aqui, vamos destacar as regras, aí as regras do jogo, ok? Então, vai rodar aí no vídeo a grade de perguntas. Muito bom. Então, são 7 perguntas. Da primeira até a 6ª pergunta são as obrigatórias. Vale prêmio de 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil e 100 mil reais. Se você mentir em uma dessas perguntas, você ainda consegue levar uma grana para casa. Por exemplo, se você mentir na pergunta que vale o prêmio de 100 mil reais exatamente, você só vai levar a metade de 50 mil, que é 25 mil reais, ok? Ou seja, a pergunta anterior a de 100 mil, que valia 50 mil, você vai estar levando metade de 50 mil que você já tinha garantido até aquele presente momento do jogo, ok? Agora, se você for bem sincero, for até a pergunta que vale 100 mil e falar a verdade, você vai concorrer a uma pergunta bônus no final do quadro, que vale 1 milhão de reais. Se você mentir nessa pergunta, você perde todo o seu dinheiro que você ganhou no jogo. Ou seja, perde 100 mil reais. E você só leva o prêmio de participação do programa, que é 1.000 reais, ok? Então vamos caprichar, vamos ser sinceros, que o jogo não está fácil. Muito bom, vimos aí toda a grade de perguntas, tudo concatenado, perfeito, ok? Então, vamos para o jogo, Pedro. Você já está aí preparadíssimo? Bom, antes de você ser sorteado aqui para o nosso programa, você passou por um treinamento dentro de um polígrafo de verdade. Colocaram em você umas ventosas lá para medir sua pressão arterial, batimento cardíaco e pulso. Geraram para você uma centena de perguntas, ou seja, 100 perguntas. E lá você poderia mentir à vontade. A máquina, ela só queria fazer o registro de quantas mentiras a gente pode contar aqui no programa, ok? E também medir o seu nível de dificuldade, o seu nível de sinceridade e confiança, ok? Olha só, é isso aí que a máquina tinha o objetivo dentro desse treinamento. Só que aqui no palco não pode de hipótese alguma ser revelada uma mentira. Aqui é nada além da verdade. Aqui tem que ser contado só a verdade, ok? Então, Pedro, você já está 100% preparado? Ok, senhoras e senhores, vamos lá. O computador já está processando as primeiras perguntas. E aí vem a primeiríssima pergunta do jogo, que vale o prêmio de 5 mil reais, ok? Então vamos lá, roda no vídeo a primeira pergunta. Olha só essa pergunta. Tá aí no vídeo para todos os telespectadores do programa. Na sua juventude, você já fez teste de glicemia? Então, Pedro, na sua juventude, você já fez teste de glicemia? Sim? Sua resposta é sim para essa pergunta? Já fez o teste de glicemia? Ok. Então, ele disse sim. Ok. Vamos ver o que diz a máquina. Felipe, estou exposto.
Verdade! Olha lá, verdade a resposta! Muito bom, Pedro Soteldo. Você já ganhou 5 mil reais, ok? 5 mil reais garantidos. Vamos agora para a segunda pergunta do jogo, que vale o prêmio de 10 mil reais, ok? Então vamos lá, roda aí no vídeo. Mesmo assunto, mas só aqui é ligado em outro. Olha lá. Também na sua juventude, você já fumou escondido? Olha lá, Pedro, vai ver se você vai ser sincero. Também na sua juventude, você já fumou escondido? Sim? Sua resposta é sim para essa pergunta? Por sua conta e risco, a sua resposta é sim? Ok, então ele disse sim. Sim. Vamos ver o que diz a máquina. Felipe, esta resposta é não. Verdade! Muito bom, Pedro. Você já ganhou 10 mil reais, ok? 10 mil reais garantidos. Bom, agora vamos para a terceira pergunta do jogo. Agora ela vale o prêmio de 20 mil reais, ok, produção? É isso? Ok. Agora ela vale o prêmio de 20 mil reais. Então vamos lá, roda no vídeo. Atualmente, você já teve algum contratempo no seu trabalho? Então, Pedro, atualmente, você já teve algum contratempo no seu trabalho? Sim? Sua resposta é sim para essa pergunta? Tem certeza? Por sua conta em risco, a sua resposta é sim? Ok. Ele disse sim. Vamos ver o que diz o laudo das compatições. Felipe, esta resposta é não. Verdade! Verdade a resposta! Muito bom, Pedro. Você já tem 20 mil reais garantidos. 20 mil reais garantidos. Vamos agora para a quarta pergunta do jogo, que vale o prêmio de 30 mil reais, ok? Então vamos lá, roda no vídeo. Antigamente, você já telefonou para uma rádio via orelhão? Então, Pedro, antigamente você já telefonou para uma rádio via orelhão? O que é orelhão mesmo, produção? É aqueles telefones públicos que ficam na rua, né? Que a gente tem que usar um cartão para ligar para alguém a custo-benefício, né? Ah, entendi. Enfim, esse é o significado do orelhão. Enfim, você deve saber muito o que é um orelhão, ok? E a pergunta tá dizendo aí, ó. Antigamente você já telefonou para uma rádio via orelhão?
Sim? Sua resposta é sim? Ok, então ele disse sim. Vamos ver o que diz a máquina. Felipe, esta resposta é não. Verdade! Verdade a resposta! Já ganhou 30 mil reais. 30 mil reais garantidos. Bom, olha só. Chegamos a 30 mil reais. Já está começando aí a complicar as perguntas. E agora que você já tem 30 mil reais garantidos, Pedro Soteldo, vou começar a queixar de você se você quer arriscar aí os outros prêmios. Estamos a 2 perguntas de 100 mil e uma de 50 mil. Porque, além do mais, essas próximas perguntas que o computador vai processar aí, se você continuar, já serão mais complicadas. Porque ela vai exigir um superpensamento para que você, participante, você, Pedro, possa lembrar das coisas que você fez durante a sua vida, exigir aí um superpensamento, e você vai ter que ser bastante sincero com a máquina, ok? É desse jeito que o polígrafo mede aí todo esse grau de dificuldade das perguntas aqui no nosso quadro. Tudo isso aí já foi dito, explicado lá pelo técnico, através do treinamento que você fez dentro da máquina, entende? Então, tá aí, tá tudo explicado aí, isso que a gente mede aqui o nosso nível das perguntas e vamos em frente, ok? Então, Pedro, por 30 mil reais, você para por aqui ou você continua? Você vai continuar? Ok. Pedro do Soteldo vai continuar para a próxima pergunta, que vale o prêmio de 50 mil reais. Então, senhoras e senhores, ela vai valer 50 mil reais e vamos lá, roda no vídeo. Na sua infância, você já brincou com uma palha de aço para simular um fogo de artifício? Caramba, moleque, isso é uma brincadeira típica de criança. E às vezes é aquelas brincadeiras de maior gambiarra, maior, como a gente deve dizer, produção? Sim, maior gambiarra que a gente pode fazer para imitar um tipo de pólvora, mas no caso não é uma pólvora, é aço. O aço ele faz aí umas faíscas aí que lembra muito a pólvora, entende? Então isso aí muita gente gosta de brincar aí de vez em quando para fazer pirotecnia, entende? Então, Pedro, vai ver se você vai se lembrar dessa aqui. Na sua infância, você já brincou com uma palha de aço para simular um fogo de artifício? Fogo de artifício? Não? Sua resposta é não? Você nunca fez isso, tem certeza? Começa a complicar por aqui. Então, a sua resposta é não? Ok. Então, fechada aqui a resposta é não. Então, senhoras e senhores, vamos ver o que diz a máquina. Felipe, esta resposta é não. Mentira! Mentira! Mentira a resposta! Acabou o jogo, veja só como são as coisas. Olha só, Pedro Soteldo. A máquina acha que você já brincou sim com uma palha de aço para simular
fogos de artifício, né? Só para variar aí, simular pirotecnias, né? Só que eu não posso discutir porque eu não sou a máquina, ok? Então, Pedro, como a gente já chegou aqui na quinta pergunta e mentiu, e como a gente já explicou na grade de perguntas, quem mente numa pergunta, qualquer pergunta, leva metade da pergunta anterior. Então, você vai levar a metade de 30 mil que já tinha garantido aí, que é 15 mil reais, ok? Muito obrigado pela sua participação, Pedro. Pode sair por ali. Muito bom, ok? Você fica à vontade ali, a produção vai servir lanche ali pra você, ok? Só cortesia do programa, ok? Muito bom, então, senhoras e senhores, com esse estúdio todo dourado aqui, com o nome Mentira aqui, sumiu o nome da logo do quadro, agora ficou Mentira só. A gente encerra o Nada Além da Verdade do programa do Felipe Aquino deste dia 7 de dezembro de 2019, ok? No próximo programa tem mais, ok? Até lá, tchau! Muito bom, acabamos de ver aí as fortes emoções do quadro Nada Além da Verdade. O participante foi até a quinta pergunta, mentiu e levou para casa apenas 15 mil reais, ok? Mas ninguém sai daqui de mãos abanando, ok? O programa só está iniciando, senhoras e senhores. Ainda hoje aqui no programa do Felipe Aquino, vamos destacar os resultados das loterias. Pegue seu bilhete que nós vamos divulgar os números e os números aí dos jogos das loterias que foram sorteados durante esta semana, ok? E ainda, os salves no final do programa. Daqui a pouco eu passo a régua novamente nos critérios de participação, como pode interagir conosco nas redes sociais, ok? Agora, já no próximo bloco aqui no nosso programa, vamos destacar as notícias esportivas, resenhando tudo que aconteceu aí nas últimas rodadas do Brasileirão, a 36ª e 37ª rodada que foi ao ar nesta semana. Foi mais uma rodada aí, mais sessão de rodadas com fortes emoções no campeonato, que já está definindo aí outros times rebaixados e classificados para a Libertadores de 2020, até a Copa Sul-Americana, né, produção? Também definindo aí os times que já estão ficando ali pela metade da tabela, ok? Tudo isso e muito mais nas notícias esportivas, ok? E ainda no próximo bloco, vamos destacar as notícias do Brasil e do mundo, tudo que foi destaque esta semana, primeira semana do mês de dezembro de 2019, ok? Porém, o ano já está acabando, já faltam aí 23 dias para o fim deste ano, para o fim da década, e já vamos ver o que foi notícia nesta semana no Brasil e no mundo, ok? Então, senhoras e senhores, o programa do Felipe Aquino volta já. Não saia daí! Estamos de volta com o programa do Felipe Aquino deste dia 7 de dezembro de 2019. É o último mês de 2019, primeira edição, nada mais nada menos que a primeira edição deste mês. Estamos aí a exatos 23 dias do fim do ano, do fim da década, ok? Você já viu aqui no programa de hoje as emoções do quadro Nada Além da Verdade. O participante mentiu na quinta pergunta, que valia o prêmio de 50 mil reais e levou apenas 15 mil reais, a metade de 30 mil, a pergunta anterior, ok? Agora vamos para o segundo bloco do programa de hoje. Vamos destacar as notícias esportivas e as notícias do Brasil e do mundo, ok? Mas antes de a gente começar com o primeiro assunto, vamos passar a régua novamente aqui nos critérios de participação. Olha só, aqui no canto tem essas duas hashtags, PFA e Programa Felipe Aquino. Você pode colocar em qualquer rede social, como Facebook, Instagram, Twitter, qualquer uma dessas redes sociais aí, que estaremos divulgando aqui nos salves no final do programa, ok? E também tem o nosso WhatsApp. Então, roda aí no vídeo o número do WhatsApp. Tá aí, ó, é o 992882816, ok? Repetindo, 992882816, ok? Então, senhoras e senhores, passado a régua aqui nos salves, ou melhor, nos critérios de participação,
Vamos para o segundo bloco do programa de hoje. Vamos começar primeiramente aqui com as notícias esportivas. Tudo que foi destaque no mundo esportivo esta semana, ok? Então vamos lá. Rodou! Muito bom! Notícias esportivas no ar. Vamos começar as notícias esportivas destacando tudo que aconteceu no Brasileirão nesta semana, porque, senhoras e senhores, chegamos nas 3 últimas rodadas. Nesta semana tivemos a definição de mais uma equipe rebaixada para a Série B e mais classificados para a Libertadores de 2020, ok? Então, vamos lá, vamos começar aqui destacando os jogos e a classificação. Vamos começar com os jogos, 36ª e 37ª rodada. Rodou! Muito bom, então na 36ª rodada tivemos Ceará empatando com o Atlético Paranaense em 1-1. O Internacional vencendo o Botafogo fora de casa de 1-0. Olha isso, senhoras e senhores, o campeão brasileiro Flamengo venceu o Palmeiras fora de casa. Jogo muito complicado para o Flamengo, mas venceu. O Flamengo venceu de 3-1 a equipe do Palmeiras. Avaí empatou com o Fluminense em 1-1, já rebaixado, o Avaí empatou com o Fluminense em 1-1. O Fortaleza, jogando fora de casa, venceu o Goiás de 2-1. O Atlético Mineiro venceu o Corinthians de 2-1. O Bahia, fora de casa, venceu o CSA de Alagoas de 2-1. Desse jeito aí, rebaixou o CSA, porque já está grifado de vermelho. Grêmio venceu o São Paulo de 3-0. O Santos venceu a Chapecoense de 2-0. E o Vasco venceu o Cruzeiro de 1-0. Olha aí o alerta para o Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu mais uma no campeonato, ok? Vamos agora para a 37ª rodada. Olha isso, senhores. O Santos voltou a perder. Perdeu para o Atlético Paranaense de 1-0, senhoras e senhores. Atlético venceu o Santos de 1-0. O Atlético Mineiro venceu o Botafogo de 2-0. O Corinthians, jogando fora de casa, venceu o Ceará de 1-0. A Chapecoense venceu o CSA de 3-0, confronto aí já de equipes rebaixadas. Chapecoense venceu o CSA de 3-0, rebaixou mais ainda a equipe do CSA. O São Paulo venceu o Internacional de 2-1, confronto aí direto aí para uma vaga na Libertadores. Tivemos um 0-0 na 37ª rodada, que foi Fluminense e Fortaleza. O Grêmio venceu o Cruzeiro de 2-0, mais uma derrota do Cruzeiro, alerta crítico agora. O Palmeiras goleou o Goiás de 5-1, senhoras e senhores. O Palmeiras goleou o Goiás de 5-1. O Bahia empatou com o Vasco em 1-1 e tivemos um resultado maior do que o jogo do Palmeiras e Goiás. O campeão Flamengo venceu o Avaí de 6-1, senhoras e senhores. Olha isso, 6-1. Ou melhor, é um confronto entre a equipe da parte de cima, ou seja, o líder, contra a equipe da parte de baixo, o lanterna, ok? Que é isso? O Flamengo tá, apesar de estar cumprindo tabela, mas ele não quer deixar de lado não o seu bom futebol que tá fazendo este ano, ok? Vamos agora para a classificação. A classificação temos, senhoras e senhores, alerta de recorde aqui na telinha do seu programa. O Flamengo chegou a 90 pontos com essa vitória sobre o Avaí, vitória sobre o Palmeiras. A gente nunca mais viu o Flamengo perder, a gente já faz aí 3, 4 meses que a gente não vê o Flamengo perder. Então, o Flamengo chegou à marca de 90 pontos. Está aí a 19 pontos das equipes aí que estão a 71 pontos. O Santos em segundo, o Palmeiras em terceiro. O Grêmio está em quarto com 65, ou seja, só para variar, o Grêmio não alcança mais o terceiro colocado, então Santos e Palmeiras só irão disputar aí essas posições, segunda e terceira posição, ou seja, vão disputar uma medalha de prata ou uma medalha de bronze. E até o momento vai dando prata para o Santos e bronze para o Palmeiras, só que vai ficar tudo com decisão para a última rodada, ok? Vamos prosseguir aqui, ó. Grêmio em quarto com 65, Atlético Paranaense em quinto com 63, São Paulo em sexto com 60, o Corinthians em sétimo com 56 e o Internacional está em oitavo com 54 pontos. Internacional e Corinthians já estão garantidos na pré-Libertadores de 2020. Agora vamos para a zona intermediária, que temos aí equipes que vão para a Sul-Americana. O Fortaleza em nono com 50, o Goiás em décimo com 49, o Bahia em 11º com 49 também, Atlético Mineiro em 12º com 48, o Vasco em 13º com 48,
O Fluminense em 14º com 43 e o Botafogo em 15º com 42. Estas equipes já estão garantidas na Sul-Americana de 2020. Botafogo, Fluminense e Vasco já estão garantidos na Série A de 2020 e não correm mais risco de descenso. Agora, o que a gente faz com Ceará e Cruzeiro? Senhoras e senhores, estas equipes ainda estão em jogo, sabia? Essas equipes ainda estão em jogo aí para uma vaga na permanência na Série A e uma vaga para o rebaixamento. A última vaga que sobrou aí para o rebaixamento vai ficar para a 38ª rodada. Cruzeiro em 17º com 36, Ceará em 16º com 38. Só voltando a falar um pouquinho aqui da Sul-Americana, Botafogo e Fluminense vão disputar também uma última vaga para a Sul-Americana. Sabe por quê? Porque a vaga da Sul-Americana está da 9ª posição até a 14ª, ok? Quem tiver em 15º e 16º, ou seja, o Botafogo e Ceará nesse momento, não vai receber nenhum benefício de uma competição ano que vem, ok? Então, senhoras, é teste para cardíaco. Vai ser emoção aqui nesse final de campeonato. Poderemos ter Ceará rebaixado e Cruzeiro, o famoso Cruzeiro campeão de 2013 e 2014, rebaixado para a Série B em 2020. Ou seja, Cruzeiro começar a década de 2020 sendo um time de segunda divisão. Que isso? O CSA em 18º com 32, já rebaixado. O Chapecoense 19º com 31. E o Avaí em 20º, lanterninha, com 19 pontos. Nem atingiu a marca de 20 pontos ainda. Perdeu aí, só fez perder nas últimas rodadas, ok? Empatar também. Muito bom, senhoras e senhores. Está aqui, classificação do Brasileirão detalhada para todos vocês, ok? Então, senhoras e senhores, retorna aqui para mim. Muito bom, olha aí, senhoras e senhores, acabamos de ver aí, ó, todas as notícias do Brasileirão, todas as notícias, os jogos aí, os resultados. Vamos começar destacando aí as notícias do mais novo campeão brasileiro, que é o Flamengo, senhoras e senhores. O Flamengo é heptacampeão brasileiro do torneio, título conquistado com 3 rodadas de antecedência para o fim aí do campeonato. Teve um complicado confronto no último fim de semana contra o Palmeiras, lá em São Paulo. Olha isso, lá no estádio Allianz Parque, no famoso estádio Allianz Parque. Que isso? Então, senhoras e senhores, só para variar, esse imbatível Flamengo não teve medo não. Estava com potência máxima e exclusiva de 2019 e venceu o jogo de 3-1 com 2 gols de Gabigol e um de Arrascaeta. Torna a dizer, coisa exclusiva de 2019, porque além do mais, o Flamengo nunca venceu o Palmeiras jogando no estádio Allianz Parque lá em São Paulo. E esse time de 2019 quebrou muitas barreiras, quebrou um tabu no último fim de semana. Esse jogo foi válido pela 36ª rodada. Já na 37ª, o rubro-negro teve um confronto mais fácil contra o Avaí, jogando no Maracanã. Se num confronto mais difícil, a Urubuzada já venceu com 3 gols e com um gol de Gabigol, imagine contra a pior equipe do Brasileirão, o Avaí, que já está rebaixado e é lanterna do campeonato, não tem nem 20 pontos. O rubro-negro não tomou conhecimento da equipe, não tomou conhecimento, pensou que era uma equipe jogando pelada, jogando aí uma equipe de várzea. O rubro-negro venceu o jogo de 6-1, quase um 7-1 de novo aí, 6-1, com gols de Gabigol, Diego Ribas, Arrascaeta, Lincoln e 2 gols de Renier. Moleque, esse ano o Flamengo não encerra a temporada tão cedo. Só relembrando aqui, ano passado o Flamengo encerrou a temporada no dia 1º de dezembro de 2018, na última rodada do Brasileirão. Eu lembro que o Flamengo perdeu para o Atlético Paranaense de 2-1, jogando em pleno Maracanã. Maracanã já, naquela época eu sei que o Flamengo estava em evolução em relação a este ano, só que assim, estava tendo muita torcida já. Estava com quase 70 mil Maracanã, só que viu o Flamengo dar uma fracassada naquele último jogo do Brasileirão lá de 2018, ok? Só tava dando uma esticada aqui na câmera, mas vamos continuar aqui. O Flamengo tá imbatível, assim, e agora, essa temporada deste ano não vai encerrar cedo, porque a equipe vai disputar o Mundial de Clubes lá no Catar. E a previsão do último jogo do Rubro Negro na temporada será para o dia 21 de dezembro, um sábado. Vamos falar um pouquinho aqui da artilharia agora, porque tá bombando, olha isso. Gabigol fez 3 gols nesses últimos 2 jogos, contra Palmeiras e o Avaí. Chegou à marca de 25 gols. Bruno Henrique fica com 22 por enquanto.
E o Arrascaeta fez 2 nesses 2 últimos jogos. E chegou perto do top 3 da artilharia. Porém, teve o jogador Gilberto do Bahia, fez gol no jogo contra o Vasco aí na 37ª rodada e fez a equipe o Gilberto chegar a 14 gols, ou seja, fica em terceiro colocado da artilharia. E o Arrascaeta chegou a 13 e ficou igualado aí a um monte de jogadores, como Everaldo da Chapecoense, o Eduardo Sacha do Santos e tem outros aí que tá igualado aí, ok? Bom, vamos falar aqui sobre os desafios do rubro-negro. O rubro-negro, apesar de observar complicados confrontos em sua frente, a equipe supera todo o nervosismo e obtém bastante raça com a força de sua torcida, e inclusive os jogadores que chegaram este ano. O Flamengo, como já dito, vai viajar para o Catar agora no final do ano para uma rara disputa de Mundial de Clubes, feito que não acontecia desde 1981. O clube agora ele tem 2 títulos de Libertadores e vai em busca do 2º título mundial. A nossa produção, olha só, não vai ficar de fora não, senhoras e senhores. A nossa produção irá acompanhar esse feito histórico do rubro-negro carioca na grande final deste ano, ou melhor, na final deste ano de 2019, porque vai ser, além de uma grande potência do futebol brasileiro, aí que é esse Flamengo que vem vivendo aí, dando uma aula de futebol para os outros times que a gente está conhecendo, que a gente conhece. O Flamengo vai estrear olha só, tem as grades aqui dos jogos do Mundial, o Flamengo vai jogar 2 jogos no Mundial. O Flamengo ele vai estrear no Mundial dia 17 de dezembro, já nas semifinais. Pode cruzar aí com uma equipe da Arábia Saudita ou da Turquia. Se passar, ou melhor, mesmo perdendo ou mesmo ganhando, ele vai estar jogando dia 21. Se perder, vai jogar dia 21 a disputa aí de 3º lugar. Se passar, ou seja, vencer, vai jogar a grande final, vai concorrer aí o bicampeonato mundial. E que pode ser contra o campeão europeu 2018-2019, o Liverpool da Inglaterra. E além do mais, se acontecer esse confronto, será um remake de 1981, senhoras e senhores. Olha isso, um remake de 1981, todo mundo já esperando esse remake depois de 38 anos. Todo mundo já tá aqui com os nervos à flor da pele, né, senhoras e senhores? Bom, saindo aqui do assunto mundial, vamos voltar a falar aqui do Flamengo pelo Brasileirão. O rubro-negro quebrou um super recorde de pontos na história dos pontos corridos do Brasileirão. Chegou aos 90 pontos no final da 37ª rodada. Essa pontuação do Flamengo, que ele atingiu em 37 rodadas do Brasileirão deste ano, foi a maior da história dos pontos corridos. Nenhuma equipe conseguiu chegar à marca de 90 pontos desde 2003, quando o torneio foi convertido para esse padrão. A média do campeão dos últimos anos aqui no Brasileirão era entre 70 e 80 pontos no final das rodadas. Mas esse ano, esse urubu quebrou essa escala. É um absurdo que o Flamengo vem fazendo aí, vem realizando neste momento aí. Pode até provocar, olha só, pode até provocar o fim do mundo no dia 21 de dezembro. Por que eu tô falando isso? Olha só, em 2012, falaram que o fim do mundo, preste bem atenção, o fim do mundo ia ser no dia 21 de dezembro. Em 2012, tá? Reza toda a lenda que passou esses 7 anos para acontecer algo parecido, só que vai ser no mundo esportivo. E o que pode, olha só, e o que poderia acontecer? Eu já assisti o filme 2012, que acontece aí tremores de 8,5 graus no Rio de Janeiro. Porém, lá é natural, a gente vê lá fumaça, o Cristo Redentor desmoronando. Só que, olha só, aqui neste caso é só com o Flamengo que pode causar esse terremoto no dia 21 deste mês. Por quê? Um grande excesso de pulos em solo carioca aí, em todo o Brasil, que pode causar aí tremores. Não é verdade isso, mas assim, é só uma metáfora que a gente está falando aqui. Lembrei, sabe por quê? Porque eu lembrei que ano passado, na Copa do Mundo da Rússia, houve relatos de tremores no México durante o jogo da seleção mexicana contra a Alemanha, quando o México venceu a seleção alemã de 1-0, senhoras e senhores. Olha isso! Acontece, senhoras e senhores, acontece! Eu sei que aqui no Rio de Janeiro, aqui no meio do Brasil, não tem essa história de terremoto, mas às vezes acontece esses tremores, sabia? Acontece mesmo. Vamos voltar a falar aqui um pouquinho do desempenho do Flamengo. Até o presente momento, desde o início do mês de agosto, o rubro-negro do Carioca chega a 29 jogos sem saber o que é derrota, com 24 vitórias e 5 empates, totalizando 88,5% de aproveitamento. Que absurdo, senhoras e senhores, essa campanha, que absurdo. Para fechar aí, ó, o próximo confronto pelo Brasileirão do Flamengo será contra responde aí? O Santos. O Santos.
caso vença, e vai ser na Vila Belmiro o jogo, tá? Na Vila Belmiro. Caso vença, o rubro-negro chegará a 30 jogos de vencibilidade. 30 jogos de vencibilidade. Viva! Viva! Vamos seguir em frente. Porque agora vamos falar das outras equipes, tá? Vamos começar aqui com o Santos. O Santos venceu a Chapecoense na 36ª rodada, jogando em casa. Porém, voltou a perder para o Atlético Paranaense na 37ª no meio de semana. E viu a disputa do vice-campeonato ficar para a última rodada. Por quê? O Palmeiras, apesar de ter perdido para o Flamengo em casa um jogo que foi considerado fácil para o Alviverde imponente na 36ª rodada, no último fim de semana, o Verdão de São Paulo goleou o Goiás na rodada do meio de semana de 5-1 e viu a pontuação se igualar entre o terceiro colocado, que é ele, o Palmeiras, e o segundo, que é o Santos. O Peixe só consegue a posição acima por conta dos gols de vantagem que a equipe tem em cima do Palmeiras no critério de desempate na classificação. Vamos falar agora de Libertadores, aqui os últimos times garantidos na Libertadores. Temos os últimos times garantidos na Libertadores da América de 2020, porque a gente já tem Grêmio, São Paulo, Atlético Paranaense que estão garantidos. Chegou a hora de ver Corinthians e Internacional se garantirem na Libertadores de 2020. O Corinthians perdeu para o Atlético Mineiro no fim de semana de 2-1, porém venceu o Ceará de 1-0 fora de casa no meio de semana. E a matemática permitiu declarar que o Timão estará presente na Libertadores de 2020. Mas só lembrando, vai estar na pré-Libertadores e não na fase de grupos. A mesma coisa acontece com o Internacional, que venceu o Botafogo fora de casa de 1-0 no fim de semana, e mesmo com a derrota para o São Paulo no meio de semana, a matemática pode permitir dizer que o Colorado está na fase prévia da Libertadores de 2020. Tudo graças às derrotas do Goiás para o Palmeiras aí, e o empate do Fortaleza com o Fluminense na 37ª rodada. Enfim, olha só, com essa ida do Corinthians para a Libertadores, será a primeira vez que os 4 times grandes de São Paulo estarão presentes em uma única edição de Libertadores. Isso é inédito no Brasil para a história da Libertadores. Palmeiras, Santos, São Paulo e Corinthians aí presente. Mas só para relembrar aqui, Palmeiras, Santos e São Paulo vão estar na fase de grupos, só que o Corinthians vai estar encarar a temida fase prévia, onde em 2011 o Corinthians não conseguiu passar. Enfrentou o Tolima e foi eliminado. É terror isso, é terror. Vamos falar agora da Sul-Americana, que Fortaleza, Goiás, Atlético Mineiro, Bahia e Vasco estão garantidos na Sul-Americana de 2020. Esse é o benefício que irá receber essas equipes, que estão da 9ª até a 14ª posição, onde lá no final da 14ª posição, onde o Fluminense ainda irá disputar uma vaga com o Botafogo para a Sul-Americana de 2020, ok? Vou falar um pouquinho aqui do Goiás. O Goiás perdeu para o Fortaleza em casa no último fim de semana, de 2-1, e perdeu para o Palmeiras de 5-1. Graças a essas derrotas, a vaga do Internacional para a Libertadores foi assegurada. Falando aqui do Goiás de novo, lembrando que o Goiás, em termos de Sul-Americana, ele já foi finalista em 2010. E eu lembrei que ele chegou à final daquela competição em 2010, eliminando o Palmeiras em pleno Pacaembu, naquela época, nas semifinais. E depois daí ele encarou o Independiente da Argentina e perdeu lá na final, ok? Mas é isso mesmo que eu tô falando. Foi uma parte da campanha da equipe do Goiás para chegar à grande final da Sul-Americana de 2010. Encarou o Palmeiras no caminho e venceu. Aí já na final o Goiás perdeu para o Independiente nos pênaltis. Sei que ele venceu jogando em casa, perdeu fora, igualou tudo no agregado e foi disputar nos pênaltis. O Independiente foi o mesmo que venceu o Flamengo na final da Sul-Americana de 2017, ok? Mas só sei te dizer que o Goiás tem história longa para contar. Vamos falar do Fortaleza aqui, que vamos dar os nossos parabéns à equipe do Fortaleza, que depois de um ano de conseguir subir da Série B para a Série A, foi beneficiado com esse acesso, essa vaga à Copa Sul-Americana de 2020. Além do mais, o clube vem evoluindo aí depois de anos e anos sem disputar a elite do futebol brasileiro. Parabéns à equipe cearense, à equipe do Fortaleza. E temos aí veteranos em relação a este ano e ano passado. O Botafogo, Vasco e Bahia, Atlético Mineiro, que vão disputar as edições desse ano e ano passado, e vão se juntar aí aos novatos que a gente acabou de citar, o Fortaleza ou Goiás. Voltando a falar aqui das outras colocações do Brasileirão, 15ª e 16ª, ninguém receberá benefício de classificação para a Sul-Americana. Só que Botafogo e Fluminense já não vão estar correndo risco de rebaixamento, mas eles ainda vão disputar aí uma vaga na Sul-Americana do ano que vem, ok? E agora vamos falar da temida zona de rebaixamento. Vamos falar que Cruzeiro e Ceará, dessas duas equipes,
sairá o último rebaixado para a Série B em 2020. Gente, o Cruzeiro Cabuloso entrou em um período de alerta de emergência crítico. A equipe perdeu para o Vasco na 36ª rodada na 36ª rodada de 1-0 e perdeu para o Grêmio na 37ª de 2. Porém, o Ceará empatou com o Atlético Paranaense na 36ª e perdeu para o Corinthians na 36ª. Esses tropeços do Ceará ainda deu um fôlego para a equipe do Cruzeiro para disputar a permanência na Série A. O último jogo do Cruzeiro será contra o Palmeiras e em casa, e será o jogo da vida para o Cabuloso. E agora, para a gente fechar aqui as notícias do Brasileirão, vamos falar do último rebaixado, que foi decretado nessa última rodada. Vamos falar do mais um rebaixado, o CSA, o Centro Esportivo Alagoano, que no último fim de semana perdeu para o Bahia de 2-1 em casa e perdeu de novo para a Chapecoense no meio de semana de 3-0. E dessa forma, o Centro Esportivo Alagoano estará fora da Série A em 2020. Avaí, Chapecoense e CSA já são os rebaixados deste ano. E só falta aí senhoras e senhores, Cruzeiro ou Ceará. E essa aqui foram as notícias do Brasileirão. É muita emoção, senhores, é muita emoção mesmo. Vamos mudar nosso assunto agora, vamos mudar a chave, porque, senhoras e senhores, vamos falar aqui de outra competição, que já a Conmebol essa semana já colocou no papel aí tudo que vai acontecer na Copa América de 2020. Ano que vem vamos ter mais uma edição da Copa América, será em 2 países, a Colômbia e a Argentina, de junho a julho de 2020. A Conmebol sorteou aí a fase de grupos, serão 2 grupos este ano, ok? Então a gente vai rodar logo aqui todos esses grupos, tá aqui, ó. Então vamos lá, rodar em tela cheia. O grupo 1 vai ter Argentina, Austrália, depois a gente explica aqui o porquê a Austrália e o Catar aqui de novo, tá? Argentina, anfitriã, uma das anfitriãs, ou melhor, Austrália, Bolívia, Uruguai, Chile e Paraguai, ok? E o grupo B vai ter Colômbia, a nossa seleção, Brasil, Catar, Venezuela, Equador e Peru, ok? Tá aqui, ó, este aqui são os grupos da Copa América de 2020, a gente já vai deixar tudo aqui, porque até a gente levar o nosso programa até o final da 6ª temporada, a gente vai estar destacando aqui como é que vai ser a grande evolução dessas equipes nessa Copa América de 2020, ok? Então, já pode retornar? Então, está aí, ó. A nossa seleção vai estar no grupo B com a Colômbia, Venezuela, Equador e Peru. E o convidado, Catar. E no grupo A vamos estar a Argentina, o Paraguai, Bolívia, Uruguai, Chile e a convidada Austrália, senhoras e senhores. A Austrália. Só relembrando aqui, recapitulando, senhoras e senhores, a nossa seleção sediou neste ano de 2019 a Copa América, aqui em solo brasileiro, onde conquistou seu 9º título da história, jogando contra o Peru na final no estádio do Maracanã, encerrando um jejum de 12 anos sem conquistar a Copa América. E em 2020 a nossa seleção vai estar em busca do Decacampeonato das Américas, mas dessa vez vai estar jogando fora de casa. A nossa seleção aí, depois que acabou a Copa América de 2019, enfrentou uma pequena turbulência. Enfrentou aí uma sequência de 5 jogos sem vitórias e foi vencer só na última partida contra a Coreia do Sul. A gente destacou aqui há 2 semanas atrás. O técnico Tite continua no cargo. E agora, vamos lá. Tudo para 2020, o próximo compromisso será em março. E além da Copa América, já vamos ter as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, senhoras e senhores. Olha aí, as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. E aí é a vera, senhoras e senhores. Aí é jogar papel aí e não vacilar mais com a equipe. Se você fizer teste agora em 2020, não vai poder mais mudar depois aí fazer adulterações. As adulterações já foram feitas ao decorrer deste ano. O pessoal já dava críticas aí, vai ver o que vai acontecer, o que tem que acontecer, ok? Boa sorte a todos. A seleção já não joga mais esse ano, mas temos Flamengo aí em jogo ainda, então vamos lá, bola pra frente, ok? A gente ainda tem mais uns minutos aí, vamos destacar aqui que esta semana, vamos mudar a chave de novo, tá? Que esta semana teve uma premiação esportiva muito importante aqui no nosso planeta. É o famoso prêmio Bola de Ouro, que foi realizado esta semana em Paris, e o jogador, o melhor do mundo eleito este ano, Lionel Messi, eleito pela FIFA em setembro, lá no melhor do mundo, estava concorrendo ao Hexa da Bola de Ouro. Olha isso, o Hexa. A nossa seleção não conquistou Hexa ainda na Copa, mas o Messi aqui conquistando já concorrendo ao Hexa da Bola de Ouro, ok? Bora ver se ganhou. A Bola de Ouro é de Lionel Messi pela 6ª vez.
É Hexa, senhoras e senhores, é Hexa. Ganhou. Em uma premiação realizada pela France Football na última segunda-feira, dia 2, em Paris, na França. O argentino foi anunciado novamente como vencedor 4 anos depois da última conquista, ou seja, do Penta. O prêmio, que foi unificado pela FIFA entre 2010 e 2015, é outra coroar a temporada do camisa 10 da equipe do Barcelona, que também venceu o melhor do mundo em setembro deste ano. E com essa vitória, Messi se isola como o maior vencedor da história da premiação, com um troféu que há mais que Cristiano Ronaldo. E agora ele tem 8 prêmios ao todo, 6 bolas de ouro, 4 delas unificadas com a FIFA, e os outros 2 como o melhor jogador do mundo, dados pela entidade máxima do futebol. Messi superou Van Dijk, Cristiano Ronaldo e Mané, que completaram o top 4 da premiação. Assim como Lindbergh, o português não esteve presente na cerimônia, que ainda se consagrou, olha isso, o Alisson, o goleiro Alisson Becker como o melhor goleiro e Matheus de Ligt como o melhor jogador jovem. Enfim, o Alisson, goleiro do Liverpool, da Inglaterra, candidato a ser o adversário do Flamengo na final do Mundial, foi o único a representar o Brasil no top 10 na 7ª colocação. Jogador Firmino, outro jogador que atua no Liverpool, que joga na nossa seleção hoje, foi o 17º, enquanto Marquinhos ocupou a 28ª posição. Didier Drogba, que apresentou aí o prêmio, anunciou o nome do Lionel Messi e levou ao palco uma cadeira para que o craque pudesse assistir aos seus lances na última temporada e relembrar as outras bolas de ouro conquistadas, e acompanhou aí um vídeo também na mensagem da sua esposa e dos seus filhos do argentino e que foi passando durante a premiação, ok? Enfim, o vencedor de 2018, o croata Modric, entregou o troféu para Messi. Sequer figurou que os 30 principais nomes nessa edição, assim como Neymar e outros 4 brasileiros que faturaram o prêmio, Ronaldo em 97 e em 2002, Rivaldo em 99, Ronaldinho Gaúcho em 2005 e o Kaká em 2007. Tá aí, ó. Destacando aqui mais um prêmio importante que Lionel Messi conquistou neste ano de 2019, aí, desses Oscars aí que envolve aí premiação no futebol mundial. Começamos aí com o The Best em setembro e temos aí o Bola de Ouro, ok? Torna a dizer que o Brasil não chegou ainda no hexacampeonato na Copa do Mundo, mas Lionel Messi já chegou nesse patamar. 6 bolas de ouro em sua carreira. Muito top. Aqui não tem gozada. Aqui é nosso parabéns. A nossa nota 10 e mais uma vez pela conquista muito importante para este craque do futebol mundial, do futebol sul-americano, revelado na Argentina. E vamos seguindo em frente, ok? Então, senhoras e senhores, com essa notícia, já estamos aí com 30 minutos de notícias esportivas. Vamos encerrando as notícias esportivas do programa de hoje, ok? E agora vamos para as notícias do Brasil e do mundo, ok? Então, vai rodar a vinheta. Muito bom, então, senhoras e senhores, são 4 palavrinhas. Pi, blá, 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 uepa! Muito bom, são 4 palavrinhas, a organizar direitinho aqui as notícias do Brasil e do mundo, ok? Então vamos lá, começar com a primeira notícia. Bom, uma notícia que marcou a semana aí na mídia brasileira, que veio lá de São Paulo. Foi um caso de uma ação policial que aconteceu na favela de Paraisópolis, em São Paulo. Gente, quase 10 pessoas perderam suas vidas nisso. Olha isso. 9 pessoas morreram pisoteadas na madrugada do último domingo, dia 1º de dezembro, depois de uma ação da polícia militar para dispensar um baile funk na favela de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. 2 pessoas ficaram feridas e 2 viaturas da PM foram depredadas. No instante, as versões sobre esse ocorrido são bastante divergentes. A polícia militar afirmou que agiu em resposta aos criminosos que atacaram os policiais e tentaram se esconder dentro da festa.
Participantes do baile e moradores da favela disseram aos PMs que eles encurralaram os frequentadores, o que levou ao pisoteio das vítimas em uma viela da comunidade, ok? Viela é uma rua pequena, entende? Um beco, tipo um beco. Há pelo menos um registro claro de abuso cometido pela PM. Um vídeo que foi gravado e divulgado depois da dispersão do baile, mostrou que policiais estavam dando socos, tapas e pontapés em adolescentes. Já dominados, lá naquela rua pequena, um outro vídeo mostrou o PM disparando balas de borracha. Olha isso, balas de borracha. Aí a coisa foi muito feia, foi parecido uma rebelião isso. Rebelião. É perigoso isso. É o cúmulo. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, disse que lamentou esse ocorrido e disse que determinou a apuração rigorosa dos fatos. O ouvidor da polícia, Benedito Mariano, afirmou que ele vai oficiar para que a Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo fique à frente da investigação interna sobre o caso, ok? Vamos ver o que a polícia teve a dizer. A Polícia Civil, por volta de 4 horas da manhã, disse que 2 homens em uma moto atiraram contra os policiais e entraram no baile que acontecia na esquina entre as ruas Ernst Renan e Rodolph Ludet. Os policiais militares que foram ao local foram recebidos com garrafadas, pedradas e outras coisas. E por isso foi feito o uso de munições químicas para dispersão e segurança das equipes. As vítimas foram pisoteadas. Foi o que a Polícia Civil disse durante a ação de controle dos distúrbios civis. Em uma nota enviada à imprensa da tarde, a Polícia Militar afirmou que a moto fugiu em direção ao baile funk, ainda efetuando disparos, ocasionando um tumulto entre os frequentadores do evento. O porta-voz da Polícia Militar, Tenente Coronel Emerson Maceira, disse que a moto ainda não foi apreendida e nem os indivíduos foram presos. O porta-voz da Polícia Militar, o Tenente Coronel Emerson Maceira disse que algumas imagens surgiram com abuso em ação desproporcional, mas o rigor vai responsabilizar quem cometeu algum excesso. Ele disse que o relato que temos é que os policiais, para conseguir recuar, fizeram uso de munições químicas, 2 de efeito moral, mais 2 de gás lacrimogênio. E depois disso foram disparados mais 8 balas de borracha. Olha isso. E Maceira também defendeu a ação policial e afirmou que a atuação dos PMs foi uma proteção aos policiais. Ele disse que criminosos usaram pessoas para frequentar o baile como escudo humano. E pessoas foram em direção aos PMs e arremessaram pedras e garrafas. Gente, que absurdo isso. Um absurdo. Só dando aqui minha autocrítica. Que ponto, né, senhores? Que ponto. Tamanho meio da madrugada, no horário que, assim, a vida normal da cidade está bem estranha mesmo. O pessoal dormindo, morcegos voando por cima, em qualquer lugar estranho. Aquela escuridão, mas assim, com esse baile funk aí vira maior terror. Terror mesmo. A Polícia Militar instaurou um inquérito policial militar para apurar todas essas circunstâncias relativas ao fato. Esse caso ele foi ser registrado no 89º Distrito Policial do Jardim de Itaboão. Como eu torno a dizer, tinha muitos morcegos voando, assim, provocando aquele clima de terror, aquele clima de tensão forte, muito forte mesmo, ok? Parece que ainda está sendo instaurado esses inquéritos, está tendo essas investigações ao decorrer de toda essa semana, até mesmo no final dessa semana que vai completar uma semana, né? Isso mesmo, uma semana desse ocorrido. Lamentável mesmo, ok? Muito bom, então agora vamos para a próxima notícia. Bom, olha só. A gente andou destacando em programas anteriores sobre os vazamentos de óleo na região nordeste aqui do Brasil. Veja só. O comandante de operações navais da Marinha, Leonardo Pantel, disse na última quarta-feira, dia 4, que até o momento as investigações sobre o derramamento de óleo
que atinge as centenas de pontos do litoral brasileiro, ainda não encontraram provas que identifiquem o responsável por esse vazamento. Ele afirmou aqui, o Leonardo Ponton, afirmou que todos os esforços estão sendo feitos e que no momento nós temos indícios apenas que não temos ainda provas. Ponto, ele afirmou, durante todas as audiências públicas na Comissão Temporária Externa do Senado, que acompanha as ações de enfrentamento às manchas de óleo. Após 3 meses, desde que as primeiras manchas de óleo chegaram no litoral do Nordeste, mais de 800 pontos já foram atingidos, segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Responsáveis. Ponto também citou 3 inquéritos abertos que investigam o caso. Um da Polícia Federal, no Rio Grande do Norte, e 2 inquéritos administrativos na Capitania dos Portos de Pernambuco e na Diretoria Geral de Navegação do Rio de Janeiro. Afirmou que todos esses 3 inquéritos estão sendo feitos para que a gente tente chegar exatamente no poluidor, no causador deste crime ambiental. A investigação conduzida pela Polícia Federal em conjunto com a Marinha apontou que o navio grego Bolbolina como o principal suspeito pela poluição deste caso. No entanto, além dele, a Marinha notificou outros 29 navios. Especialistas em análise de imagens por satélite questionaram a validade de levantamento usado pela Polícia Federal para chegar ao Bolbolina, porque o óleo no mar ainda não pode ser visível em imagens de satélite. Segundo ponto, a investigação aponta que o derramamento pode ter sido acontecido por cerca de 400 milhas do leste da Paraíba, o primeiro estado atingido pelas manchas. Ele disse aqui que esse óleo navega submerso e não navega na superfície e não é detectável a olho nu. Esse óleo submerso navegou até chegar nas praias. Na apresentação das praias, esse óleo tende a ir para a superfície. E então, na maré cheia, esse óleo vai dar nas praias e acumular nas praias. São 4 as principais possíveis causas do acidente: derramamento acidental, derramamento intencional, operação ship-to-ship, navio-tanque que passa de óleo para outro navio-tanque no meio do mar, ou naufrágio de navio petroleiro. Ponto afirmou que a maior probabilidade é que no trânsito de um navio-tanque isso ainda está sendo estudado. A representante da Pastoral dos Pescadores, Ometzita Barbosa, criticou uma medida provisória enviada pelo governo ao Congresso que oferece auxílio emergencial no valor de R$ 1.996 aí a pescadores que atuem nos municípios afetados pelas manchas de óleo. O pagamento será feito em 2 parcelas iguais e apenas pescadores inscritos e ativos no Registro Geral da Pesca que serão beneficiados. Enfim, a Ometzita afirmou também que a associação não concorda com o critério para a liberação do benefício. Argumenta que o sistema do registro é frágil e vulnerável e que grande parte dos pescadores do litoral não estão inscritos. Ela afirmou aqui: o Registro Geral da Pesca parou de ser emitido em 2012. Nós temos aí 6 anos que esse documento não é emitido e não tem um grande número de trabalhadores jovens, sobretudo em mulheres, que não puderam acessar esse documento. Numa situação de fome, a prioridade é garantir às pessoas que elas se alimentem e depois a gente pode pensar numa mudança mais estrutural. Ometzita disse também que questionou o valor da temporalidade do auxílio. Ela disse, defendendo o valor de um salário mínimo baixo, o período que não é suficiente, que o crime não está ocorrendo, que é ao menos em 4 meses, e que pessoas estão impedidas de trabalhar e sofrendo humilhação. O secretário de adjunto da Agricultura e Pesca do Ministério da Agricultura, João Crescêncio, concordou que o Registro Geral de Pescadores é um sistema falho e que, ao decorrer dos tempos, não tem dado o cadastro necessário. Ele disse que a pasta trabalha desde o início do ano para contar um novo sistema e que a durabilidade de legislação atrasou a mudança. Ele disse que, por meio legal, a gente não tinha que fazer um recorte dos pescadores que recebiam o benefício. E o recorte tinha que ser feito por processo legal e que o governo tem de ser feito esse processo, que é legal, e que o RGP atual é que a gente está programando para o início do próximo ano e começar o recadastramento e o cadastramento dos pescadores. Inicialmente, havia um convite para participar da audiência pública dos ministros do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, e da Defesa, Fernanda Azevedo Silva, além do secretário de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Jorge
Safe Júnior. Os 3 podem mandar representantes. No lugar, Álvaro Antônio estava presente o diretor do Departamento de Políticas e Ações Integradas do Ministério do Turismo, Luciano Puchovski. O representante do ministro do Turismo disse que a pasta acionou a Receita Federal pedindo informações sobre o faturamento dos municípios atingidos para entender principalmente os impactos econômicos na área do turismo. Puchovski disse que, por comparação, nós teríamos condições de saber brevemente aqueles municípios que foram atingidos por esse acidente, que estão sofrendo algum impacto na sua atividade mediante o recolhimento de impostos. E para a gente fechar aqui, também participaram desse debate na comissão Guilherme Franco Neto, representante da Fiocruz, e Renato Silva Cabreira, coordenador do Laboratório de Estudos Marinhos e Ambientais da PUC-Rio. E só dando a nossa autocrítica aqui para a gente encerrar mesmo, só investigando mesmo essa situação dos olhos. É uma história muito longa que deve ser contada aí. Que coisa, né? Uma história muito longa e que o governo está em cima aí, chegando aí em cima do lance para conseguir essas verbas, todas essas investigações, imagens que provam o que aconteceu nesse litoral nordestino aí, nessa questão deste vazamento, ok? Bom, agora vamos para a próxima notícia. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Bom, olha só, tá chegando a época do fim do ano, tá chegando aquela época que começa as vendas de peru, pernil, aquelas aves natalinas. Só que não é só as aves natalinas que estão em jogo. Temos as aves bovinas, as carnes bovinas, tá? As carnes bovinas. E aqui vai um alerta para aqueles telespectadores que estão planejando aí umas próximas semanas um churrasco com a família e amigos, ou aqueles que estão sacando aí muita grana, né? Só para variar, querem aí conseguir fazer um ótimo churrasco ou almoçar, jantar em um restaurante daqueles tops. Só que olha o que rolou durante essa semana. O preço da carne deu uma disparada. A recente disparada no preço da carne bovina foi um ponto fora da curva na avaliação da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil. Porém, segundo o presidente da entidade, João Martins, embora esteja havendo uma acomodação, os preços não voltarão mais ao patamar de 60 ou 90 dias atrás. E mesmo com a acomodação prevista para os próximos meses, o CNA prevê que o faturamento dos pecuaristas brasileiros deve subir no ano que vem 14,2% em relação a esse ano, com valor estimado em mais de 265 bilhões de reais. É a maior expansão de 22%, senhoras e senhores, 22,2%. Que está rodando aqui, que vai envolver a carne bovina. Olha isso. Só estou mexendo aqui que tem. Tá, senhoras e senhores, ok. Enfim, prosseguindo aqui, será na carne bovina e também serão esperados aumento para o faturamento com carne suína, que vão ser de 9,8%. Também vai ter a pecuária de leite de 7,5% e frango 7,1%. Agora vamos entender um pouquinho aí sobre esse assunto da alta da carne. A explicação que está, olha lá, isso, na China. Martins disse que não se deve esperar o preço da carne voltar ao mesmo patamar de R$ 60,90 nos dias atrás. Como é que é aí, Brasil? Ah, não é, isso aqui não é valor não. Então é 60 e 90 dias atrás, não é R$60,90 não. 60 e 90 dias atrás. Estávamos no pico da como é que é? Como é que é, produção? Entre safra, tá? Uma palavra muito forte aqui. Enfim, estávamos no pico da entre safra com o menor preço dos últimos anos, mas houve uma demanda muito forte lá fora e com essa desvalorização cambial. Para o superintendente técnico da CNA, Bruno Lutz, a demanda por proteína animal da China, fortalecida pela epidemia de peste suína africana no país asiático, deve permanecer por um período de 3 a 5 anos, mas ele se ponderou que o consumo doméstico deve cair a partir de janeiro do ano que vem, o que ajudaria a evitar reajustes maiores no preço do produto.
não vai faltar carne no país. O produtor vai reagir, melhorar pastagens e desenvolver novas tecnologias. A questão da oferta e demanda vai se equilibrar com o que aconteceu neste período. E foi realmente aí vários fatores pontuais que pegaram os seus extremos e culminaram no ponto realmente fora da curva. Lute disse. Os preços da arroba tiveram um pico em novembro deste ano, chegando a valor recorde de R$230 lá na cidade de São Paulo. Além da questão da China, o técnico citou o fator de estiagem prolongada em alguns estados produtores. Ele enfatizou que, por outro lado, o consumo doméstico apresentou sinais de recuperação em função da melhoria da economia e proximidade das festas de final de ano. Acrescentou também que, acompanhado da carne bovina, os preços das carnes de frango, olha só, carne de frango, só para variar aqui, que eu estava falando no início da matéria aqui, sobre as aves natalinas, as aves que vão ser adquiridas ao decorrer do final do ano, tem tudo a ver no jogo. Enfim, carne de frango, carne suína, o pernil que eu falei é outro exemplo, tá? O pernil é carne suína. Tiveram aumento, mas em menor proposição. O PCA dólar alto, carne mais cara, pressionado inflação. Lute enfatizou que também a demanda chinesa foi mais acentuada neste fim de ano, porque 2019 é o ano do... Olha isso. Eu não estou falando de vocês não, Palmeiras, tá? É o ano do porco no calendário chinês. Isso para os chineses, olha isso. Ano do porco no calendário chinês. E as compras de carne em geral aumentaram interinamente. Os gastos dos brasileiros nas festas de fim de ano serão estimulados pela liberação de recursos do FGTS e a própria melhoria da economia. Para a entidade, os baixos níveis de taxa básica de juros e da inflação podem criar um ambiente favorável para o setor e estimular a concorrência entre as instituições de crédito. Em 2019, este ano, a China e a União Europeia, Estados Unidos e Japão foram os principais destinos de exportadores de agronegócio. E esses 5 mercados correspondem a 63% das vendas externas do setor. A expectativa é que a Ásia continuará sendo um grande comprador. Senhoras e senhores, jogando aqui a nossa matéria final. Mão no bolso. Cuidado, o bolso vai ter que ficar cheio. Tem que ser cauteloso, tem que ter cautela, tem que pensar bem com o seu dinheiro, para você adquirir aí, como a gente falou uma vez, escolha a sua carne com bastante justiça aí, tente fazer seus planejamentos para esses fins de semana, fim de ano, ver onde é que, fazer pesquisas em supermercados onde vai sair mais barato, onde você vai poder ter mais benefício e mais vantagem para economizar o seu rango, ok? Ano foi difícil, complicado aí para essa economia, principalmente nesse assunto, ok? Que coisa, ok? Bom, agora vamos falar um pouquinho de lazer aqui, mas a gente vai ter que fazer a nossa vinheta aqui. Vamos lá para a próxima notícia. Uepa! Uepa! Bom, olha só. Isso aqui é bom para aquele... Isso vai valer para todos os brasileiros e até mesmo os estrangeiros. Foi inaugurado um ponto de lazer muito interessante no Rio de Janeiro. Aliás, ele vai se mostrar para essa América Latina aqui, que é maior, que é grande. A Rio Star é a maior roda gigante da América Latina. Foi inaugurada na manhã da última sexta-feira, dia 6, ontem, às 10 horas da manhã, na zona portuária do Rio de Janeiro. Esta roda gigante tem 88 metros de altura, o equivalente a um prédio de quase 30 andares. O brinquedo deixou muita gente ansiosa e já vendeu aí mais de 5 mil ingressos. A atração contava com uma pequena fila, mesmo sob chuva, durante o dia da inauguração. Apesar dessa chuva, o diretor executivo da Rio Star, Fábio Bordim, estava animado com esse movimento na inauguração e já pensa em projetos de incrementar o mais novo ponto turístico da cidade. Enfim, ele disse que temos projetos para promover o agendamento de escolas, que deve seguir o mesmo sistema utilizado pelo Aquário. A gente acredita que nesse potencial turístico do Porto Maravilha, também estavam pensando em fazer um passaporte ou um combo com entrada de atração na região. Depois do Aquário, Museu do Amanhã, Museu da Arte do Rio e até mesmo um pacote com outras atrações, como o Pão de Açúcar, o Morro do Corcovado, apesar de todos os outros problemas. O Rio ainda é Rio,
a porta de entrada do turismo do Brasil, e é nisso que a gente tem que apostar. Olha isso. Isso aqui é incentivo. Enfim, nessa fase inicial, o ingresso custará quase, não sei nem como arredondado para R$50 isso, mas vai custar R$49 você comprando online e quase R$60, ou seja, R$59 na bilheteria. A entrada permanece válida durante uma semana, podendo ser utilizada apenas uma vez depois. O valor passará a ser de R$70 mais para R$70 para turistas, mas para gente da casa, ou seja, cariocas, vão continuar a pagar R$49 ao comprar o seu ingresso. E você escolhe um dia para se andar no brinquedo. De um lado da roda gigante é possível ver a Baía de Guanabara, a Ponte Rio-Niterói e o Museu do Amanhã. Do outro, o centro, uma imensa paisagem urbana, o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, a Cidade do Samba, o Relógio da Central do Brasil, o Morro da Providência e o Estádio do Maracanã. Observar tudo isso fica muito mais fácil com binóculo, se você não tiver um. Ao comprar o seu ingresso pela internet, é possível alugar até o item por até R$10, ou seja, você tem que incluir aí R$10 no seu pacote da sua visita. Cada uma das, olha só, em caso de emergência, temos aí 54 gôndolas e que tem um botão de emergência, caso algo aconteça durante a sua viagem. Também há uma equipe de prontidão para oferecer ajuda quando alguém aciona esse botão. Se alguém estiver em pânico, há um atendimento psicológico emergencial, em que, se for necessário, um desembarque em caráter de extrema urgência. A roda pode girar em sentido anti-horário ou até mesmo na velocidade um pouco acelerada para atender alguma eventualidade muito extrema. A roda gigante recebe energia da empresa Light por duas fontes diferentes, caso ambos falhem. Ela vai ter um gerador que funciona a partir de duas entradas distintas. Isso quer dizer, assim, aconteceu um apagão, né, no Rio de Janeiro. Aí tiver um monte de gente nessa roda e para evitar que gente fica presa, né? Desculpe, tá? Muita gente possa ficar presa nela. A roda ela pode girar manualmente. E há equipes preparadas para todos esses acidentes que podem acontecer. E não é que o passeio seja ruim, dia nublado, e que seja assim. Olha só, um exemplo, aquela roda gigante lá de Londres, nem iria funcionar, e não é? Contudo, dá para negar. Um dia ensolarado torna a vista muito mais interessante. Mas responsáveis pela Rio Star afirmam que o brinquedo aguenta ventanias muito mais fortes, mas que por motivo de segurança, como padrão de bastante segurança dos turistas, dos que vão visitar, vamos fechar vamos fechar a roda gigante com ventos acima de 50 km por hora, com questão de conforto dos passageiros e não por segurança. Assim, porque pode ficar muito extremo isso, sabia? Muito extremo, alguém pode ser arremessado, sabe? Para variar, é perigoso mesmo. Mas entre as opções, olha só, para quem gosta de serviço, né, se tiver querer comer alguma coisa, né, entre as opções há lanches rápidos, como snacks prontos para entrar no estabelecimento, e também tem café, né? Então, só para variar, né, além das milhares de voltas, há 1 milhão de pessoas nessa roda gigante. Há uma expectativa de público em funcionamento que esta Rio Star terá em seu primeiro ano de existência ali na zona portuária do Rio de Janeiro. Então é isso, olha só. É uma grande atração. E que um dia, provavelmente, a nossa produção pode chegar lá. E assim, a gente está cravando o nosso programa de hoje, dia 7 de dezembro, só anunciando aqui sobre a inauguração deste ponto turístico, esse mais novo ponto turístico lá no Rio de Janeiro, maior roda gigante aqui da América Latina, ok? Show de bola, vale a pena tentar aí, muito bom, ok? Só ter grana no bolso, torna a dizer, ok? E com essa notícia, vamos encerrando aqui as notícias do Brasil e do mundo. Então vai rodar agora aí o VT para a gente ir para o intervalo comercial. Muito bom, então agora vamos para o próximo intervalo comercial aqui no programa do Felipe Aquino. Hoje voltando a 3 frequências de intervalos comerciais, ou melhor, 2 frequências, não 3, 2 frequências. Enfim, no próximo bloco, o terceiro bloco aqui, o terceiro e último bloco, vamos destacar os resultados das loterias. Pegue seu bilhete que nós vamos destacar os números dos resultados das loterias e os salves no final do programa. Daqui a pouco eu mostro para vocês novamente como vocês podem interagir conosco nas redes sociais, ok? Então, senhoras e senhores, o programa do Felipe Aquino volta já, não saia daí!
Estamos de volta com o programa do Felipe Aquino deste dia 7 de dezembro de 2019. Você já viu aqui no programa de hoje as emoções do quadro Nada Além da Verdade? Te viu? O participante mentiu na quinta pergunta, levou para casa apenas R$15 mil, ok? Destacamos também as notícias esportivas, falamos aí tudo que aconteceu no Brasileirão, notícias aí da Copa América de 2020, foram sorteados aí os grupos, também tudo sobre o prêmio Bola de Ouro, que foi premiado esta semana, Lionel Messi ganhou. A produção tem um avião passando agora aqui, tá, espero que ninguém esteja percebendo, ok? Enfim, tá aí, esse aí foi os nossos destaques das notícias esportivas. Também destacamos aí as notícias do Brasil e do mundo, tudo que aconteceu esta semana aí, começar esse motim que aconteceu lá em Paraisópolis, também essas notícias sobre o aumento da carne, a inauguração da maior roda gigante da América Latina aí, show de bola, ok? E agora, senhoras e senhores, vamos para o terceiro e último bloco do programa de hoje, destacando os resultados das loterias desta semana e os salves no final do programa, ok? Mas antes de a gente começar aqui com o primeiro assunto, novamente, vamos passar réguas nos critérios de participação. Aqui no canto tem essas duas hashtags, PFA e Programa Felipe Aquino. Você pode colocar em qualquer rede social, como Facebook, Instagram, Twitter, qualquer uma dessas redes sociais aí que você vai estar participando automaticamente aqui do programa do Felipe Aquino, ok? Estaremos divulgando nos salves no final do programa. E também tem o nosso WhatsApp, senhoras e senhores. Temos o nosso WhatsApp, então, senhoras e senhores, vai rodar o número aí do nosso WhatsApp. Tá aí, ó, é o 992882816, ok? Repetindo, 992882816, ok? Muito bom, então, passado a régua aqui nos salves do final do programa, ou melhor, aqui nos critérios de participação, vamos iniciar o terceiro bloco do programa de hoje. Vamos começar primeiramente com os resultados das loterias. Pegue seu bilhete que vai lá, vai rodar a vinheta aí, loterias, para a gente iniciar a divulgação dos resultados. Muito bom, show de bola! Vimos aí a vinheta, então vamos começar de verdade, em definitivo, com os resultados das loterias. Vamos lá, começar aqui com o primeiro jogo. Bora lá, atenção, é a Mega Sena. Vamos lá, coloca em tela cheia, rodou. Mega Sena, o concurso 2213, realizado dia 4 de dezembro. Os números foram 05, 07, 10, 32, 46 e 60. Bom, estava acumulado aí mais de 50 milhões esta semana. E um apostador sozinho acertou essas 6 dezenas e vai levar para casa 51 milhões 119 mil 263 reais e 33 centavos, senhoras e senhores. Olha só, prêmio espetacular para esse apostador. É de onde é esse apostador, hein, produção? Ele é de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ganhou aí mais de 50 milhões de reais neste sorteio, ok? Tivemos 96 apostas acertando 5 e vão levar R$ 39.952 reais e 83 centavos. 7.360 apostas acertaram 4 e vão levar R$ 744 reais e 46 centavos, ok? Vamos agora para a dupla Sena. Concurso 2020, realizado dia 5 de dezembro. Primeiro sorteio, os números foram 01, 04, 08, 21, 26 e 27. Segundo sorteio, os números foram 02, 03, 26, 27, 39 e 45. Tanto no primeiro, tanto no segundo sorteio, ninguém acertou as 6 dezenas. Quem acertou 5? No primeiro sorteio, tivemos 13 apostas e vão levar R$ 5.321
R$7.310,80. No segundo sorteio, 15 apostas e vou levar R$4.051 redondos. Quem acertou a quadra? No primeiro sorteio, 767 apostas e vou levar R$103,08. E no segundo sorteio, 842 apostas e vou levar R$93,90. Quem acertou o terno no primeiro sorteio, 14.762 apostas e vou levar R$2,67. E no segundo sorteio, 15.423 apostas e vou levar R$2,56, ok? Vamos agora para quina. Concurso 5.140, realizado dia 6 de dezembro. Os números foram 02, 03, 06, 43 e 73. Nenhum apostador acertou as 5 dezenas, mas 101 acertaram 4 e vou levar 5.819 desculpe, tá? R$5.819, R$5.819,15 para 101 apostadores. 7.330 apostas acertaram 3 e vou levar R$120,57. 170.141 apostas acertaram 2 e vou levar R$2,85, ok? Vamos agora para Lota Fácil, concurso 1900, realizado dia 6 de dezembro. Os números foram 01, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22 e 25. 4 apostadores acertaram os 15 números e cada um deles irá dividir R$1.697,38, ok? 1.691.737 apostas acertaram. Desculpe, tá? Errei, fiquei no automático, tá? Enfim, 4 apostadores vão levar R$1.691.737,38, ok? Recapitulando, mais de 1.600.000 para 4 apostas, ok? 429 apostas acertaram 14 e vou levar R$3.002,45. 17.427 apostas acertaram 13 e vão levar R$25 para casa. 241.755 apostas acertaram 12 e vão levar R$10 para casa. E 1.436.956 apostas acertaram 11 e vão levar R$5 para casa, ok? Partiu agora para a Lotomania. Lotomania é o concurso 2028, realizado dia 6 de dezembro também. Os números foram 00, 12, 15, 21, 24, 27, 29, 30, 33, 35, 46, 49, 57, 68, 71, 73, 80, 68, 71, 77, 80, 86, 89 e 99. Vou repetir porque eu engasguei ali sem querer. 00, 12, 15, 21, 24, 27, 29, 30, 33, 35, 46, 49, 57, 68, 71, 77, 80, 86, 89 e 99, ok? Ninguém acertou as 20 dezenas, mas 8 apostas acertaram 19 e vão levar R$42.395,06. 215 apostas acertaram 18 e vou levar R$1.408,47. 1.565 apostas acertaram 17 e vão levar R$135,44. 7.997 apostas acertaram 16 e vão levar R$26,50.
30.456 apostas, acertado 15 e vou levar R$ 6,96. E quem não realizou nenhum acerto, nenhuma aposta não realizou nenhum acerto, ok? E agora, para a gente fechar aqui os resultados das loterias, vamos com o dia de sorte. Dia de sorte é o concurso 234, realizado dia 5 de dezembro. Os números foram 04, 05, 13, 17, 23, 24 e 29. Repetindo, 04, 05, 13, 17, 23, 24 e 29. Ninguém acertou as 7 dezenas, mas 115 apostas fizeram 6 acertos e irão levar R$ 1.558,42. 3.752 apostas acertaram 5 e vão levar R$ 20 para casa. 40.039 apostas acertaram 4 e vão levar apenas R$ 4 para casa. E quem apostou apenas o mês de sorte de dezembro, tivemos 111.472 apostas acertando o mês de sorte de dezembro e vão levar R$ 2 para casa, ok? Então, senhoras e senhores, este aqui foi o dia de sorte, ok? E com isso, fechamos os resultados das loterias no programa de hoje, ok? Então, senhoras e senhores, já pode retornar aqui para mim? Muito bom, show de bola! Acabamos de ver aí os resultados das loterias, tudo perfeito, informado aí aos apostadores que estavam acompanhando o programa de hoje, ok? Senhoras e senhores, quem ainda não apostou, tente mais uma vez, que a sorte vai vir um dia. Custa nada tentar, que um dia você vai ter uma sorte grande, ok? Muito bom, então, senhoras e senhores, terminamos aqui de destacar os resultados das loterias. E vamos seguir o programa em frente, bola pra frente, ok? Agora aqui no programa do Felipe Aquino, chegou aquele momento esperado por todos os telespectadores. Chegou a hora dos salves no final do programa, ok? Como a gente mostrou logo aí no início do bloco, no início do programa, 2 hashtags aqui no canto, o número do WhatsApp. Então, senhoras e senhores, já vai rodar a tela aí do meu celular, só pra gente começar os salves, vamos lá. Pi! Muito bom, senhoras e senhores, vamos começando aqui. Estou aqui ainda no meu menu principal, agora vamos começar aqui no meu Facebook. Ozeilson Araújo, diretamente de Manacapuru, postando aí o tempo na cidade. Jorge Guerreiro, aqui, meu professor Jorge Guerreiro, curso técnico de rádio e televisão aí do Senac. Salve, foi premiado esta semana aí, ganhou 2 prêmios por melhor produção de uma reportagem interessante aí para Band. Show de bola, parabéns ao meu professor Jorge Guerreiro. Bom, então vamos continuar descendo aqui, que começa a surgir aqui os memes. Olha, bateu uma saudade aqui, senhoras e senhores, olha aqui. Libertadores de 2011, o Santos ganhando. Natal tá chegando aí e estamos vendo aqui já promessas, alguns memes de Natal já, junto aqui com os memes esportivos que está em grande êxtase nesta semana. É o destaque aí a ameaça de rebaixamento à equipe do Cruzeiro aí no Brasileirão. E vamos seguindo em frente. Temos aqui alguns casos de política, notícias antigas aqui. Alguma notícia aqui sobre o Eduardo Bolsonaro mudar a embaixada brasileira para Jerusalém. O pessoal não gostou nada disso. Aqui, ó, um meme aqui, o pessoal tratando a equipe do Ceará como um time grande aí para lutar contra o rebaixamento aí no Brasileirão. Tá rodando de tudo por aqui, senhoras e senhores. Tá rodando de tudo. Olha aqui, Latam. Alguma notícia do Lula aqui, alguma notícia do Flamengo aqui, ó, porque olha só, uma equipe tá uma máquina, senhoras e senhores. Às vezes quando a gente olha pra foto, olha pra equipe, a gente se assusta de tão forte que eles são. É por isso que às vezes o redator aqui da redação do programa do Felipe Aquino, opa, tem alguém me ligando aqui, mas vamos passar por isso aqui. Mas eu torno a dizer que o redator aqui da produção Felipe Aquino não estava falando que os times iam ter pedreira pela frente, sim falando da própria equipe do Flamengo, dizendo se ia ter pedreira pela frente. No caso, teve pedreira na semana passada, enfrentou o Palmeiras lá na casa deles e mesmo assim conseguiu vencer de 3-1. E o jogo da última meio de semana não foi pedreira porque foi contra o Lanterna.
E o Flamengo deu de 6-1. Pode isso? Tá difícil conviver com esse Flamengo nesse fim de ano, senhoras e senhores. Tá difícil mesmo. Vamos lá, vamos continuar descendo aqui. Eu vi aqui umas notícias de avião por aqui. Movimento do aeroporto. Olha aqui, Daniela Branches. Aí da Rede Amazônica. Uma grande musa. Agora eu estou dando uma olhada na minha linha do tempo aqui. Eu compartilhei umas TBTs por aqui, ó. Como os dindins de bacaba que meus pais fizeram. Uma TBT de 2016 aqui, uma aparição que eu tive na TV em Tempo, lá no aeroporto, quando estava fazendo ainda umas coberturas amadoras, ainda lá na época de terceira temporada do programa do Felipe Aquino. E aqui, ó, disponibilizei no meu canal aqui no Facebook, ó, a matéria completa em alta qualidade da nossa cobertura da grande final da Libertadores lá no Shopping Sumaúma, aqui na cidade de Manaus. Uma cobertura inesquecível, senhoras e senhores. Tia Francilene aqui postou a cantata de Natal do meu primo Gustavo Moroni. Show de bola, parabéns. E aqui, ó, o programa da semana passada na íntegra, o programa de mais de 2 horas de duração, um programa muito especial, senhoras e senhores, semana passada. Como já diz ali, né, a gente destacou tudo que rolou na Libertadores. E aqui, semana passada, visita ao Parque Sumaúma, aqui com a minha turma de inglês, show de bola, uma turma aqui, ainda revivi um momento de infância aqui, naquelas casinhas de parquinho, show de bola. Momento de infância, lembrei quando eu tinha 5 anos de idade, 6 anos, que eu gostava muito de brincar nessas gangorras, nesses balanços, nessas casinhas de parquinho, muito legal mesmo. Muito bom, deu uma travadinha aqui, mas eu vou fazer de tudo aqui pra gente continuar rodando. Algumas notícias do meu... Ah, sim, agora a gente já tá no meu Instagram, que a gente começou aqui com as notícias do Santos aqui, sobre possível renovação do técnico argentino Jorge Sampaoli aqui, ou saída dele mesmo. Alguns aviões aqui clicados pelos meus amigos, olha aqui, ó. Olha aqui, algumas promessas do Gabigol já e pro ano que vem, já estão pensando que ele vai para a Europa de novo. Aqui já é uma proposta aqui do Atlético de Madrid, senhoras e senhores. Gabigol aí causou o maior terremoto aqui no nosso país, aqui no final de novembro, e ainda pode causar um novo terremoto agora no dia 21 de dezembro. Olha aqui ele, se fosse o Gabigol, ficaria no Flamengo ou iria para a Europa? Tem muitos, lógico, tem muitos que querem que ele continue no Flamengo. E aqui, ó, já estão mostrando aqui sobre as premiações, os possíveis favoritismos aí das premiações do Brasileirão na próxima segunda-feira, que tá acabando amanhã o Brasileirão. Amanhã começa a última rodada e depois só ano que vem, senhoras e senhores. Só vai definir aí o último rebaixado, o último classificado para a Sul-Americana. O seu governo, a gente estava vendo aqui umas publicações. Nesta semana fez 10 anos que o Flamengo conquistou o hexacampeonato do Brasileiro. Foi lá dia 6 de dezembro de 2009. 6 de dezembro de 2009, senhoras e senhores. Aqui uma cronologia de jogador. O garoto aqui da rodada do Brasileirão, da 37ª. Penúltima rodada aí, né, senhoras e senhores. Vamos continuar descendo aqui, que é o nosso Instagram aqui em jogo. Antônio Levi aqui, olha aqui, Antônio Levi, Eric Bang aqui, programação do Natal do Sumaúma, minha querida jornalista Juliana Rosa aqui, jornalista de economia aqui, através dela aqui a gente encaixou aqui uma notícia especial sobre o aumento da carne aqui, tudo que envolveu aí na economia brasileira durante esta semana aqui. Ricardinho, ó, diretamente aqui da redação da Globo News, senhoras e senhores. Da Globo News é redação chique. Quando a gente falou aqui agora há pouco, o redator aqui da produção Felipe Aquino elaborou a nossa pauta aqui, a gente viu tudinho aqui. Redator. Ai, Iris Rocha do Acre, Eli Ferreira de Roraima, aqui já em outras escaladas aí para o Jornal Nacional. Eles devem voltar e apresentar o famoso Jornal do Brasil aí da emissora Globo. Aí nos próximos meses aí já estão colocando promessas aí, as aprovações de novos jornalistas por aí. Eu tenho futuro, senhoras e senhores. Estava observando uma chamada, olha aqui, o Diego Sarza. Também estava observando uma chamada aí sobre que com até 20 anos a gente já pode ir para a bancada do jornal já. Aqui não tem bancada, mas a gente apresenta o nosso talento em pé mesmo aqui. Apresentando aqui através da nossa televisão, do nosso grande estilo de postura, ok?
Muito bom, agora a gente já veio aqui pro meu Aviação News, desculpe, meu WhatsApp, começando no meu grupo Aviação News aqui. Já vou dando salve aqui pros meus amigos Rick Souza, Gabriel Ferreira, que essa semana me deu uma carona aí no aeroporto aí, até aqui perto dos estúdios. Quero só agradecer aí por um dia bem abençoado aí, quando a gente registrou aí o 777 e ajudou aí a me dar essa força. Muito obrigado, Gabriel Ferreira, o grande spotter aqui da cidade de Manaus. Eu aprendi a spotear com ele, só para variar aqui. E eu já coloquei em prática aí todas as minhas fotos. Salve Rick Souza, Danilo, Antônio Levi, a gente já deu salve aí, Guilherme Cavalcante, Júnior Gomes, Luciano, Thiago Soares. Vamos subindo mais um pouco aqui, temos mais algumas coisas pra gente ver por aqui. Show de bola, olha aqui, de vez em quando o Antônio Levi me marca aqui numa publicação. Show de bola, aqui foi no dia que o 777 veio. Olha aqui, Gabriel Ferreira e eu aqui ó, no carro, aqui, show de bola, muito legal. Algumas fotos que eu fiz aqui. Esqueci de dar o salve aqui pro meu amigo Max Cardoso, Otávio Augusto Salazar, aí, show de bola. Vendo aqui mais algumas publicações. Muito legal mesmo, senhoras. Henrique Paulaim até me mencionou aqui dizendo meu amigo com iPhone 11. Muito bom. Família boa, vamos lá. Minha mãe Valdir Aquino, meu pai Frank Santos, minha prima Priscila, minha tia Francilene, minha tia Cleia, diretamente de Itacoatiara, meu tio Richard. Muito bom, show de bola. E agora vamos descer aqui, ó. Família Santos e Silva, salve meu tio Francisco, minha tia Fabrícia, olha aqui, tio Francisco já entrando aí no clima de Natal, aí, visitando aí com meu primo JP, meu primo Lucas aí, diretamente aí no shopping aqui na capital, aí, show de bola. Aqui no meu grupo de rádio e televisão, aqui todo mundo, é uma turma muito feliz por aqui, em termos do futuro pela frente, salve Janine Massulo, Lui Paiva, Daniele Zupo, Ingrid Araújo, Janice Domingues, Pamela Avelino, Pamela, show de bola. Jorge Guerreiro, meu professor Jorge Guerreiro, muito legal. Aqui é o meu grupo da minha turma de inglês aqui. Todas as apostas para este fim de semana. Minha tia Cleia, meu amigo Wagner de São Luís no Maranhão. Leonardo Gama, aqui da cidade de Manaus. Giovanni Batista. Danilo aí de Recife. Dando uma olhada aqui. Stephanie Queiroz, tia Francineide, Riquelme. Thiago Soares aqui repercutindo aí sobre o recorde do Flamengo no Brasileirão. Olha que ainda colocou a classificação aqui, os 90 pontos que a gente destacou no programa de hoje. Minha tia Rita de Cássia e Manacapuru, curtindo aí a semana aí, uma semana abençoada aí, com a natureza, de acordo com a natureza, né? É muito bom curtir a natureza, porque quanto mais a gente explora, as árvores aplaudem a gente, entende? Igualmente eu, quando a gente acabou de ver aqui, que eu estava nos parques uma, muito legal mesmo. E agora, pra gente fechar aqui, no nosso YouTube, mostrando aqui os programas da semana passada. Olha aqui, ó, o programa da semana passada aqui na íntegra pra você. Ele tem alguns pipocos por conta da política de direito autoral. Aqui tem umas versões diferentes aqui do que o pessoal assiste no Facebook, mas é assim mesmo, porque a gente evita confusão com essa história de direito autoral aqui no YouTube. Vamos evitar aí muitas confusões. Até nas músicas a gente dá pipocos. Mas aqui a gente disponibilizou em tela cheia, lógico, a matéria, ou melhor, em alta qualidade, separada do programa, em alta qualidade, a matéria da nossa cobertura no Shopping Sumaúma aqui em Manaus, da grande final da Libertadores. Aquele clima forte, aquela algazarra doida, aquele brilho todo aqui da cidade de Manaus. Show de bola, não dá pra perder, tá lá disponível no nosso YouTube. Quem estiver acompanhando meu canal Felipe aqui no Plus, vai estar disponível lá uma matéria, essa semana excepcionalmente a gente postou a matéria da final da Libertadores e a matéria da final do Brasileirão Série D, que a gente fez este ano, em agosto e agora em novembro.
e vai estar lá disponível para todos vocês, telespectadores, que estejam assistindo o programa, que acompanham o programa e que segue o canal Felipe Aquino Plus. Isso também vale aos meus amigos de aviação, ok? Muito bom, então, senhoras e senhores, por hoje é só. Então, já pode retornar aqui para mim. Muito bom! Obrigado pela participação, telespectadores. Mais um programa. Obrigado aí pela participação nas redes sociais, aqui no programa de hoje. Muito bom. Mais um programa realizado. Hoje é dia 7 de dezembro de 2019. Torna a dizer, estamos mais perto do Natal. Cada dia que passa, estamos vendo mais um brilho do Papai Noel passando por aqui. Inclusive, eu estava vendo aqui no meu celular que a caravana da Coca-Cola, a famosa caravana de Natal da Coca-Cola, vai passar aqui por Manaus neste fim de semana. E lógico, deve ter muita gente esperando. Muita gente esperando. Verdade, senhoras. Natal aí menos de 20 dias já, e a gente já tá naquela ansiedade, aquela ansiedade de a gente ganhar muitos presentes. As crianças nem fale. A minha prima Sofia, que mora lá em Boa Vista, né, vai estar fazendo 8 anos agora neste Natal, já tá feliz aí com uma notícia que vem da minha família, e que vamos orar a Deus que seja um belo presente de Natal, sabia? Um belo presente de Natal. A gente não vai falar ainda, porque ainda vira mistério, tá? Ainda vira mistério, mas vamos torcer que seja um belo presente de Natal, ok? Bom, então agora a gente está perto do fim do ano. Hoje foi mais um programa feito com muitas notícias e salves. Vamos relaxar um pouco, vamos recarregar as nossas energias. Vou pegar aqui a minha bola, aqui, ó, minha famosa Telstar aqui, muito bonita ela. Mas assim, vamos recarregar as nossas energias e o nosso cérebro para mais uma semana que vai começar daqui a pouco, ok? Vamos curtir mais este sábado e que siga o fim de semana com tudo, ok? Que vai bola pra frente, ok? Senhoras e senhores, este aqui é o programa do Felipe Aquino do dia 7 de dezembro de 2019, ok? Vamos lá, então, senhoras e senhores, na semana que vem tem mais, ok? Uma boa noite e até lá! Tchau!